Olá! Estamos aqui novamente no nosso quadro Voz da RH, o quadro que quer ouvir a minha voz, a sua voz, a voz dessas mulheres maravilhosas. E o nosso quadro hoje ele é muito especial porque nós estamos aí no mês de março, um mês que é privilegiado para nós mulheres, que é pensado para nós. Apesar que o ano inteiro é o mês das mulheres, é o mês dos homens, mas março ele tem uma essência de parar para olhar esse protagonismo feminino. E é por isso que hoje, na quarta edição do Voz da RH, patrocinada pela Inova RH, eu, Adriana Carvalho, CEO da Inova, estou aqui com essas duas mulheres incríveis. E nós vamos iniciar falando com a Érica e depois vamos passar aqui para a Giane. Mas, Érica, você é uma mulher inteligente, simpática, carismática, empodera outras mulheres e muito mais. Queria que você se apresentasse para nós, falasse um pouquinho quem é a Érica, qual que é o papel da Érica nesse protagonismo feminino. Opa, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Adi. Que bom estar conversando com você também aqui junto. Então, eu sou a Érica, especialista em inovação, líder de comunidade, já fui premiada pelo Google por mais de 10 anos consecutivos na liderança feminina. E eu gosto muito de trazer essa liderança para abrir para novas mulheres. Então, também sou líder de comunidade com programas específicos para as mulheres. Que maravilha! E olha que ser líder de uma comunidade, tá dentro do mundo da inteligência artificial, da tecnologia, é um desafio. Pegando esse gancho, tenho aqui a primeira pergunta para você, né? Dentro da inteligência do mundo digital, a gente percebe que existe um ambiente ainda muito masculino, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco de estratégias correlacionadas a essas áreas e também, você acredita que a presença feminina hoje traz uma perspectiva diferente de tomada de decisões estratégicas nesse setor? Não, com certeza. Tendo uma liderança feminina, ela impacta diretamente na inovação, né? Os dados mostram que quando a gente tem uma liderança diversa, com homens e mulheres, o aumento na inovação é de 25%. Então, o que muda nesse aspecto? Além da perspectiva diferente, sim, isso já é uma grande resposta, mas impacta nos negócios quando ele gera valor de fato, né? Então, quando eu facilito, por exemplo, o design sprint, que é o método do Google para inovar, um dos principais aspectos é equipe diversa, tem que ser multidisciplinar, tem que ser preocupado com pessoas com perfis diferentes, então homens, mulheres, pessoas não binárias, mas também com suas experiências diferentes para que seja uma metodologia colaborativa e que seja produtivo e criativo. Então, essas características para a liderança feminina, ela é fundamental. Então, ela tem que pensar, eu tenho que trazer resultado, eu tenho que trazer um ambiente amigável e acolhedor, né? Inclusive dentro das indústrias a gente fala que a gente tem que ter o DEIP, né? Diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Então não basta apenas trazer mulher, mas ela se sentir pertencente. É quando mostra que ela também tem a voz ali dentro, né? Então ela entra, por exemplo, como colaboradora e ela traz uma trajetória para chegar na liderança e trazer resultado para a empresa. Então não é só porque é uma coisa legal ou só porque está na moda, mas porque traz resultado de fato nos negócios. Maravilha. E você trouxe uma questão bem importante, né? Então, para as mulheres que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, que querem entender um pouco mais da tecnologia, da inteligência artificial, não é apenas modismo, né? A gente precisa entender que não é apenas modismo, é facilidade, como entrar dentro dessa facilidade. Basicamente, você já trouxe muito da nossa próxima pergunta, mas como foi para você construir dentro desse espaço da inovação, dentro do espaço da tecnologia, esse teu protagonismo, essa tua liderança feminina? Então, eu vejo como três aspectos fundamentais que eu consegui mapear ao longo desses mais de 10 anos como líder de comunidade Google, onde fui premiada com isso, e também facilitando o design sprint, né? Então, primeiro, a gente pensar em resultado, inquestionável. Então, se a gente está numa sala, num setor, né, que é muito masculino, a gente precisa mostrar que a gente traz resultado. Então, é uma estratégia sensacional você trazer os resultados de fato. O segundo ponto é trazer uma metodologia ágil, assim como o design sprint, que ajuda a gente a trabalhar de forma colaborativa e consegue também, de uma forma produtiva, trazer resultados. E o terceiro é a gente construir um legado, né? Então, eu vejo que é muito importante nós, como mulheres líderes, a gente fazer também a questão da mentoria
E também pensando nesse legado, para quê? Para que a gente abra as portas para que o ecossistema inclua as mulheres, tanto na parte de inovação, tecnologia, empreendedorismo, para que a gente consiga entender esse movimento que constrói os resultados de maior impacto. Né? Por isso que dentro da comunidade a gente fala, quando uma mulher prospera, toda a sociedade prospera. E a gente fala isso por dados, Adra. Essa frase é muito legal, mas isso é porque é baseado em dados. Porque quando o homem tem sucesso financeiro, o que ele faz? Ele compra casa, compra carro, e isso é muito legal. Só que o que a mulher faz quando ela tem sucesso financeiro? Ela investe em educação. Então, ela impacta na educação dela, dos filhos, das colaboradoras. Então, por isso que a gente entende que quando uma mulher prospera, toda a sociedade prospera. E fala, chega a arrepiar essa fala, né, Gi? Quando uma mulher prospera, todas prosperam. E isso traz um convite às mulheres que estão nos ouvindo, né? O que você precisa prosperar dentro de você? E a Érica, ela faz parte de um programa chamado Divas, que é um programa incrível que contribui na jornada das mulheres para que elas possam dar esse próximo passo, para que elas possam entender o que é metodologia ágil, o que essa metodologia pode diferenciar no meu dia a dia. E com isso, Érica, fala para nós um pouquinho, como que criou o Divas, né? O que ele faz, o que ele impacta, pode contribuir para as mulheres que estão nos ouvindo. Legal. Quando a gente fala de comunidade, principalmente de mulheres, a gente entende a importância da gente se conectar, ter uma rede de apoio. E nesses 10 anos como líder de comunidade Google, uma comunidade internacional, onde a gente foi premiada pelo Google, né? Foram 6 anos consecutivos com as premiações, a gente entendeu que a gente tem que ir além do que falar sobre. A gente tem que agir para a tecnologia e agora ela começa a aplicar junto com a mentora. E na terceira, ela entra como facilitadora, com uma facilitação guiada. Então, as mentoras colaboram com o desenvolvimento dela. Então, no ambiente amigável, e é claro, feito por mulheres, ela tem toda a liberdade de falar assuntos que, de repente, em ambiente misto não tem. Por exemplo, a própria menopausa. Né? Ali a gente tem momentos, SOS Divas, tem momentos que a gente conversa sobre isso também. Mas esse programa específico é para desenvolver ela como uma liderança humanizada para a inovação. Então, nessa longa trajetória que a gente co-criou esse programa com mulheres para mulheres. Então, está lá a Débora, que é da ExxonMobil, tá a Jéssica, tá eu, tem outras mentoras também, que contribuem para a evolução dessas mulheres que vão estar na liderança fortemente. Que maravilha, Érica. Muito bom ouvir a sua história, ouvir como você faz com que as mulheres queiram buscar esse protagonismo e que elas possam ser mais. Né? E quantas mulheres fantásticas tem no Divas. E agora, né, vou tirar o seu bastão e vou passar o bastão aqui para a Giane também, que tem uma história fantástica, que hoje ela também está à frente de um outro grupo de mulheres, vocês vão entender um pouquinho mais, mas que também hoje está numa empresa ali, né, sendo o teu papel, tendo o papel dela de protagonismo dentro dessa empresa e fazendo a diferença dentro dessa empresa. Mas nada melhor do que ela, né, que além de ser minha amiga, minha cliente, essa mulher que empodera muita gente. Giane, se apresenta para nós. Obrigada, Adri. Primeiro, é um prazer estar aqui com você hoje, junto com a Érica. Fiquei encantada com a sua história. Então, eu sou Giane França. Há 20 anos, há mais de 20 anos, né, gente? Um tempinho mais. Eu atuo no setor administrativo, financeiro. Iniciei lá como secretária e aí passei para o RH, para o financeiro. Por fim, com a maturidade, tanto da idade quanto a maturidade profissional, eu cheguei num posto de liderança lá dentro da empresa. E com isso também veio a liderança do Bem-Sucedidas, que é o meu coração, o meu xodó. Então, obrigada pelo convite. Maravilha. E quando a gente fala em liderança, né, você que passou pela área administrativa, financeira, RH, e foi aí caminhando para se tornar uma líder estratégica dentro da organização, né, quais foram os desafios, principalmente por ter um papel hoje de liderança feminina? A gente ainda enxerga que algumas empresas, quando existe o papel de uma líder mulher, trazendo essa representatividade, para alguns existe um impacto. Né? Como foi para você chegar até essa liderança mais estratégica? Hoje está no caminho onde você lidera outros homens. Como que é para você isso? Adri, se eu dissesse para você que foi fácil, eu estaria mentindo. Com certeza não é. Porque, na verdade, o maior desafio que eu enxergo foi eu entender que eu precisava me posicionar. Então, partiu de mim, não como que eu posso te dizer?
Quando eu entendi que, de fato, eu poderia me posicionar, começou a fazer a diferença. Porque trabalhar com homens, às vezes, é desafiador. E também por questões de crenças que, às vezes, a gente carrega, a gente não se acha capaz de liderar, né, um time. Ou você chegar ali, no meu caso, eu tenho 5 gestores homens, que eu atuo direto ali com a diretoria, né? E aí eu pensava, mas como eu vou fazer para ser ouvida? Eu não me sentia ouvida. Mas isso era uma impressão minha, porque eles sempre me respeitaram e sempre pediam as minhas opiniões. Mas por crenças eu falei, não, eu não posso me posicionar. Até um determinado dia que aconteceu uma situação lá, eu falei, eu preciso me posicionar e preciso dizer o que está acontecendo. E aí, a partir disso, parece que abriu assim. E eles começaram a me ouvir mais. E eu falo muito sobre leveza. Eu consegui levar essa leveza feminina, o acolhimento, como a Érica falou, para dentro de uma empresa que 80% são homens. Mas hoje a cultura foi instalada na empresa dessa leveza. Eu criei um momento desacelerar lá dentro, onde a gente faz os cafés para tentar o pessoal, porque tecnologia, né? O pessoal fica ali o tempo inteiro na frente do notebook e às vezes não vê o céu azul, por exemplo, lá fora. Então a gente criou esse momento de desacelerar para que eles pudessem se conectar entre os colaboradores. A partir desse momento eu entendi que a gente precisa primeiro acreditar em nós mesmos e fazer com que as pessoas acreditem em nós, na nossa liderança. Maravilha, você trouxe algo que eu acho que acontece com muitas mulheres. Quem de nós já não passou por isso, que é o síndrome da impostora, né? Não ter essa autoconfiança que eu posso, eu estou sendo ouvida, que esse é o meu papel, né? Entender o seu papel como mulher, né? Dentro de uma organização, seja em qualquer função, em qualquer cargo, em qualquer lugar que você esteja, né? Seja protagonista da sua história. E falando em protagonismo, hoje você tem também mentorado mulheres, tem desenvolvido mulheres empreendedoras que estão começando o seu negócio. Quantas mulheres aí estão iniciando o seu negócio e têm medo? Medo de como eu vou, como eu faço, vai dar certo. Por isso nasceu Bem-Sucedidas, e por isso que o Bem-Sucedidas tem sido um sucesso, e você tem sido inspiração de muitas empreendedoras. Me fala como é que foi chegar no Bem-Sucedidas para você, né? O que ele representa nesse âmbito feminino. Eu digo que trabalhar na empresa como gestora lá dentro é a Giane profissional, vamos dizer, né? E o Bem-Sucedidas é onde eu posso florescer, onde eu estou com outras mulheres e inspirar realmente, porque eu me vejo em muitas associadas ali, porque eu era aquela Giane que não acreditava. E quantas mulheres hoje estão nesse papel de não acreditar em si mesmas e elas deixam de florescer na carreira, elas deixam de criar o próprio negócio por não acreditar. Então, o Bem-Sucedidas, na verdade, eu entrei como curiosa, acabei virando líder, depois virei presidente há 3 anos já que eu estou à frente do Bem-Sucedidas. E a minha paixão pelo Bem-Sucedidas é justamente isso, trazer para todas as mulheres o acreditar em si mesmas. E não pensar que o seu hobby, porque muitas começam a empreender por uma segunda renda. Só que aquilo está dando tão certo que elas não param para pensar que pode virar um empreendimento de fato, lucrativo. E eu adorei quando você falou que quando a mulher gera dinheiro, ela tem a educação para si, para os filhos e para outras pessoas. É exatamente isso que eu vejo. Quando alguma associada começa a crescer em seu negócio, ela já contrata outras associadas, vira uma collab, aquela coisa gostosa de todo mundo estar empreendendo e fazendo, inspirando outras mulheres, porque elas acreditam quando elas pensam assim, puxa vida, eu comecei tão pequenininha e hoje eu já tenho funcionário, isso é maravilhoso. Então essa é a inspiração. E é isso que eu quero levar para cada vez mais e mais mulheres com os livros. Posso escrever a minha história? Quantas inspirações vêm a partir de um livro? É isso. Que fantástico, né? E o Bem-Sucedidas é justamente isso, né? Mulheres que empoderam outras mulheres, mulheres que mostram para elas que elas podem. E eu sempre gosto de trazer essa reflexão, porque hoje no mundo feminino a gente ainda enxerga o impacto que a própria mulher cria entre elas, né? Quando vê a outra crescendo, pergunta por que ela conseguiu, como ela conseguiu.
E o grupo Bem-Sucedidas, não só ele, mas como divas, eles empoderam as mulheres a serem protagonistas das suas histórias, a se transformarem, a serem fantásticas com aquilo que elas estão estabelecidas. E basicamente a gente já chega aqui no nosso encerramento do nosso quadro da Voz do RH, mas antes de a gente encerrar, eu queria que cada uma de vocês trouxesse um recado para as mulheres que estão nos assistindo, que de repente hoje, assim, eu estou no meu trabalho e eu não sei o que eu posso fazer de novo. Divas, quero empreender, bem-sucedidas. O que vocês podem trazer de recado para essas mulheres que estão nos assistindo? Vou começar com você, Érica. Fale para essas mulheres que precisam de ouvir. Boa, você que é empreendedora, e aí eu já trago aquela diferença, né? Que é empreendedor e que é empresária. Empresária tem um negócio, e empreendedora, ela pode ser empresária ou pode empreender aonde ela está trabalhando. Então, você que é empreendedora, ou talvez ainda não saiba, é importante você ter um conhecimento também de toda essa rede de apoio e saber que você conhecendo essas ferramentas e conversando com outras mulheres, você sai daquele sentimento de solidão. Então, você também começa a se conhecer ferramentas e também um convite para impulsionar outras mulheres. Você se torna referência. Então, venha com a gente. Se você acredita nesse propósito, quando uma mulher prospera, toda a sociedade prospera, venha ser uma diva. A gente está junto com você. Maravilha. Diane, dê o seu recado, por favor. Bom, eu quero dizer para você acreditar em você mesma, se orgulhar de onde você está hoje, porque estamos em 3 mulheres fantásticas aqui, mais as meninas ali. Nós estamos muito além do que as nossas antepassadas estiveram. Eu tenho muito orgulho, Adri, de verdade, quando eu vejo as nossas filhas, né, a sua que iniciou na facul, a minha que já está, né, numa carreira, eu fico imaginando como elas vão chegar muito mais longe do que a gente. Isso me orgulha muito, mas isso começou com o primeiro passo, acreditar na gente mesma. Que maravilha. Então, que vocês acreditem em vocês. Ontem eu estava numa mentoria com um engenheiro e ele falou assim: a minha mãe foi a minha heroína, né? E que você seja a sua heroína, que você possa contar a sua própria história e fazer a diferença na sua vida. E encerramos o nosso quadro com muita alegria, motivando vocês que nos escutam. E quem será a nossa próxima voz no nosso próximo quadro? Nós agradecemos vocês por nos ouvirem, agradecemos essas mulheres fantásticas e até a próxima!